Já estamos de volta aqui com o Bem Assim. Olha só, provavelmente você já ouviu falar sobre terapias holísticas, mas você sabe do que é que de fato se trata? Sabe quais são os benefícios, né? Como é que elas são feitas? A gente vai aprender tudo isso agora aqui no estúdio com a Patrícia Diniz. Ela que é psicóloga e terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mara. Obrigada pela sua participação. É uma alegria estar aqui falando desse tema que eu tanto amo, né? Eu sou apaixonada. Terapias holísticas, na verdade, é hoje conhecida como terapias integrativas. Mudou a nomenclatura? Isso, porque na verdade, holístico ficou uma coisa um pouco banalizada. Sim. Então, quando a gente vai para a integrativa, a gente faz a integração de um ser completo. E também é aceito pelo SUS. Então, dentro das terapias integrativas, a gente acaba trabalhando todos os níveis do ser humano, tá? De diversas formas. Então, não descarta a medicina, cada um tem o seu posicionamento, então a psiquiatria tem o seu posicionamento, a psicologia também. E as terapias integrativas, elas são de movimentação corporal, às vezes em posições de mão, às vezes... como é que a gente pode dizer? Tem a questão de uso de algumas outras questões do tipo aroma, cristais. Então, quando a gente fala em terapia integrativa é porque o olhar para o ser humano é de uma forma integrada. Então, mente, corpo, espírito, então é algo mais amplo, mais completo, em vez de olhar para você de uma forma muito focada. Então acaba que a terapia integrativa ela é até um complemento, né, desses outros tratamentos, né, do tratamento médico, tratamento físico, ok. E aí eu queria até entender um pouquinho mais também sobre qual que é o objetivo dela, né, para que ela serve? Vamos lá. A terapia integrativa ela serve para que você olhe para você busque dentro de você aquela força que um dia você perdeu e que trouxe o adoecimento. Em que sentido que eu trago isso? Porque a gente sabe que muitas pesquisas vêm comprovando que o aspecto do adoecimento do corpo, da mente, vem tudo da mente. Sim. Então, toda doença ela parte de um estresse, de um movimento que você não se reconhece e acaba somatizando. Então, o que é que acontece dentro das terapias integrativas? Ela vai trazer o autoconhecimento, ela vai trazer o autocentramento, ela vai trazer para que você pare e observe os seus ritmos e traga uma vida com mais leveza, com mais inteireza, com mais integração. Tem pessoas que nem sequer têm contato com a natureza. E poucos sabem que a natureza é um amplo local de cura para a gente mesmo. É um local que a gente acalma, é um local que a gente se centra, é um local que a gente respira. Então, que a gente sai desse mundo mais estressante e corrido para se centrar. E é isso que a terapia integrativa ela vem trazer também. É você olhar para você e tomar posse da responsabilidade do seu processo de mudança. Então, você entra em um movimento de bem-estar e uma vida mais saudável, porque daí você começa a cuidar da sua alimentação, você começa a cuidar do seu sono, você começa a cuidar dos seus pensamentos, você começa a perceber as suas emoções e aceitá-las também. Então, você começa a olhar para você de uma maneira diferente. E aí sim, você integra isso no seu dia a dia. Por exemplo, eu mesmo tenho uma prática diária, antes de sair de casa, que eu faço meditação. Então, o mundo pode estar caótico, mas eu internamente, eu estou bem comigo e estou, como eu costumo dizer, alinhada com o meu propósito diário. Então, eu posso fazer 1001 coisas, mas eu não vivo em um processo de estresse acelerado, pensamentos compulsivos, por quê? Porque eu estou centrada. Entende? E aí eu vou cuidar do meu sono, eu vou cuidar de movimentação física. É para isso que servem as terapias integrativas, ela vem complementar. Então, tem muitos estudos que comprovam que as duas medicinas, a medicina integrativa e a medicina convencional juntas, têm um resultado extraordinário na saúde da pessoa. Principalmente no processo de adoecimento, porque a medicina vai cuidar da doença e a medicina integrativa, as terapias integrativas, ela vai trazer essa força interna
que o ser humano às vezes esquece. Sim. E esquece completamente. Completamente. Exatamente. Ter esse reconhecimento, né, do Sistema Único de Saúde, né, das terapias integrativas, foi algo bom para vocês? Foi maravilhoso. Foi um avanço bom? Muito, muito, muito. A gente tem várias situações, principalmente no Sul e Sudeste, onde os grandes centros hospitalares, eles fazem práticas com a terapia integrativa e traz um resultado benéfico para o próprio paciente dentro do aspecto, né, da saúde. Dentro das questões do SUS também traz muita diferença, porque são práticas que você pode fazer no seu dia a dia, de forma individual, e que vai trazendo benefício, você vai tomando consciência da potência que você tem no seu interno, no interno do teu ser, e você faz essa prática constante. Então, quando isso vem para o SUS, é de grande avanço. Primeiro, você começa a reduzir, né, um custo de medicamento, porque quando a pessoa trabalha os seus pensamentos e acalma, ele começa a reduzir a necessidade de tomar medicação para dormir, por exemplo. Sim. A não ser que, de fato, a bioquímica dele esteja em desequilíbrio. Se a bioquímica estiver em desequilíbrio, aí, obviamente, vai precisar das medicações que são necessárias. Se ele estiver realmente em estágios de desnivelamento em relação da realidade e de si mesmo, ele vai precisar de medicamentos bioquímicos para poder ajustar isso. Mas se você pratica isso no dia a dia, você reduz o quê? Um custo, por exemplo, que isso é importante para o Estado, a gente não pode descartar, que é o custo de medicamento. E até mesmo o corpo. Você começa a trabalhar com a saúde da pessoa e não com foco na doença. Então, você faz um movimento preventivo e não quando já acontecem as coisas. Que é o que a gente sempre fala, sempre escuta, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, quanto antes você começa a fazer esse tratamento, e um tratamento, claro, né, de dentro para fora, isso provavelmente aí, os estudos já mostram, vai fazer muita diferença, né, na vida desse ser humano. Aí eu queria agora entender um pouquinho mais sobre os tipos de terapias integrativas que a gente tem, porque são vários, né? Isso, nós temos uma gama infinita de terapias integrativas. A meditação é a mais conhecida, a mais difundida, que também é conhecida como Mindfulness, né? Sim. Ela é uma das práticas milenares que a gente já tem comprovação também científica. Nós temos a conhecida constelação familiar também, temos a acupuntura, temos a dança circular, temos o tai chi, temos também as imposições de mãos. Então, é uma gama infinita, a depender de qual seja a necessidade do teu corpo, da tua mente ou das suas emoções, a gente acaba lançando mão de uma prática diferenciada. E quem vai fazer essa avaliação é o terapeuta? O terapeuta. Geralmente você busca as terapias através de indicação. Sim. Ou você está passando, já tentou tudo na medicina, que é o que mais acontece. Eu tentei tudo, fiz todos os exames, investiguei de todos os cantos e não encontrei uma origem para o que está acontecendo comigo. Aí você acaba indo para as terapias integrativas. E aí é quando você diz... Que não deveria ser, né? A última escolha. Ser. Exatamente. Então, quando você chega nesse estágio, o que é que acontece? Você começa a olhar para você e começa a mudar a sua vida. Sabe quando alguém vira para você e diz assim, nossa, Mara, você está tão diferente, o que é que você anda fazendo? Sim. Entende? É quando você começa a fazer uso dessas terapias. Porque, por exemplo, em vez de você estar tomando medicamento para dormir, você pode usar um óleo essencial, que vai reduzir, né, a aceleração dos seus pensamentos e vai acalmar. Por exemplo, quem nunca sentiu aquele cheirinho de lavanda quando o bebê pequenininho faz, ai, que delícia, chega calma o coração. Sim, nossa, lembra a infância, né? Exatamente. Então, é sobre isso. E tem comprovações científicas, muitas delas já têm comprovação científica. Só que, infelizmente, a população ainda não conhece. Ainda não está tão acessível. Isso, exatamente. Isso é mais usual no sul e sudeste do país. Sim. Dentro das organizações, inclusive, já existem as práticas também das terapias integrativas. Só para você ter ideia, para musicoterapia, que você está trabalhando frequências sonoras para poder relaxar o ambiente. Quem não gosta de um ambiente onde você se sinta tranquilo e em paz? Sim.
Então, tudo isso faz parte. Que interessante, né, gente? Hoje, quais são as mais conhecidas? Então, hoje em dia, né, depois do boom, que eu digo assim, tudo que é visto pela TV acaba tomando uma gama maior, outra proporção, né? Exatamente. A acupuntura ela já faz parte, né, exatamente igual à meditação, então elas duas sempre estão no ranking. A gente tem hoje a aromaterapia, a masoterapia também é algo muito difundido. A aromaterapia são aquelas com os óleos essenciais? Com os óleos essenciais ou então com sprays aromáticos que você pode usar no ambiente, que você vai perceber que isso traz um outro movimento, dependendo de como está o seu estado mental e emocional. A gente tem também a imposição de mãos, né? Que aí tem os reikis, aí tem a cura reconectiva. A gente tem também a questão da yoga, que ela é muito conhecida. Sim, também. Então, assim, hoje tem um foco muito específico dentro dessas que são mais conhecidas. Hoje em dia está crescendo também muito o biomagnetismo. Então, assim, tem algumas que são assim, sabe, que elas são o carinho das pessoas. As pessoas têm um apego, né? Tem um apego. Mas está abrindo infinitas possibilidades dessas terapias. Sempre está chegando terapias novas. Terapia onde você frequencia vibrações através do coração, que seria a terapia multidimensional, né? Que você emana energias de fluxo e a pessoa diz, mas nada acontece. Mas se você entrar em um local onde a energia está meio bagunçada, você não se sente mal? Sim, com certeza. Então, a gente está falando disso. E às vezes a gente pensa assim, não estou me sentindo bem, né, nesse lugar. Às vezes a gente nem consegue externar. Não sabe nem o que é, né? Não sabe nem falar, não consegue especificar nada, mas a gente sente, né? Exatamente isso. Por quê? Porque a gente está falando de energia e a gente é pura energia. Então, assim, aonde a gente atua no campo mais sutil, como a gente costuma falar, dentro das terapias, é aonde você vai trazendo toda a sua força e sem perceber. Muito bem. Quando começar a fazer a terapia integrativa? Então, eu sugiro... O quanto antes. O quanto antes. Porque, assim, se a gente observar, a gente vive num mundo caótico de estresse, de preocupação, de muita angústia, de muito sofrimento. Então, a gente tem uma tendência de se apegar a essas energias que são mais densas, porque é o costume, é o conhecido. Sim. Então, quanto antes a gente começa, a gente traz centramento, equilíbrio e paz interior para a gente e, consequentemente, saúde e bem-estar no dia a dia, para poder dinamizar tudo. Então, eu recomendo realmente o quanto antes. E, Paty, tem assim uma quantidade mínima de sessões que se dá para fazer? Por que eu pergunto isso? A gente sabe, nós somos muito imediatistas. Às vezes a gente já está ali com um problema há um bom tempo e a gente... não, vou agora tentar então a terapia integrativa, mas eu quero o resultado para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Então, infelizmente, resultado para ontem não tem. Não é assim que vai funcionar, né? Não. O que acontece é assim, se você já vem buscando um movimento de algo específico na sua vida, se você já vem tendo essa autoobservação, se você já tem uma psicoterapia ou algo nesse sentido, pode ser que o resultado seja mais rápido, porque você já está aberto nessa busca. Sim. Mas tudo é um processo e cada terapia tem o seu tempo, tem a quantidade de sessões de acordo com a sua resposta interna ou do seu corpo. Então, tudo vai depender das terapias, tudo vai depender da pessoa e do que ela busca. Eu costumo dizer que quando a gente faz um trabalho integrado, o resultado é melhor, mais rápido. Por exemplo, eu trabalho muito em parceria com psicólogas mesmo, que trabalham a psicoterapia, que eu chamo de convencional. Sim. Porque quando eu trago as terapias integrativas junto da psicologia convencional, isso dá um fortalecimento e uma mudança rápida para a conscientização da pessoa. Porque tudo parte também de consciência. Se você não tem consciência, você não muda comportamento, nada acontece na sua vida. E muitas vezes você não consegue ter consciência, porque está num nível muito sutil, no nível que você não consegue perceber. E aí vem a questão das energias que eu falo. Sim. Entende? Tem alguma contraindicação? Tem alguém que não pode fazer? Então, mais uma vez, tudo vai depender de qual terapia. Sim. Porque tem terapias que, de fato, quando você está gestante, é melhor evitar. Tem terapias que, quando você está, por exemplo, em dissociação da realidade, de fato,
é melhor evitar enquanto você ainda não está tendo um conhecimento da sua estrutura, porque às vezes a pessoa busca terapia, mas não tem estrutura de personalidade para suportar determinados processos. E em vez de melhorar, isso vai trazer um desequilíbrio e vai trazer aquela sensação assim, perdi o chão, e agora o que é que eu faço? Entende? Por isso que eu costumo dizer assim, quem me procura para terapia, como eu hoje trabalho com a terapia que é minha, que é a terapia essencial, o que é que acontece? Eu procuro ir com muito cuidado e de acordo com o que a pessoa dá conta de receber, como eu costumo falar. Sim. Se você está aberto, se você já vem em um processo, se você já tem aparato, a gente vai aprofundar para te liberar daquele processo de dor e sofrimento que você está passando. Mas se não, a gente vai no nível mais superficial, mais tranquilo, dependendo do que você está precisando naquele momento que você apresenta, obviamente, na sessão, através de uma anamnese. Então, às vezes eu faço imposição de mãos, às vezes eu ponho cristais, às vezes eu ponho aromaterapia, às vezes a gente vai para um movimento de constelação, às vezes é uma terapia multidimensional. Então, no meu caso, eu observo muito como que está a sua estrutura. Porque como eu também sou psicóloga, eu também consigo ter essa escuta clínica, Sim. Entende? E muitas vezes você traz um pano de frente, um incômodo e que não tem nada a ver. E tem tanta coisa ali por trás, nessa cortina, muitas coisas. Aí às vezes o cliente ele diz assim, mas eu não vim olhar isso. Eu disse, mas o que está mais doendo? É o que você falou primeiro ou é isso que você chegou nesse contexto? Nossa, isso aqui faz todo sentido, por causa disso eu não consigo sair desse canto, entende? E aí quando ele começa a mudar essa percepção, a coisa começa a evoluir. E muitas pessoas tomam escolhas e decisões de mudança realmente, de padrões e comportamentos, que é isso que vai fazer a diferença também. Verdade. Qual que é a grande mensagem que fica, então, quando a gente fala, né, sobre as terapias integrativas? A grande mensagem é que as terapias integrativas, elas trazem a essência do teu ser para a verdadeira luz que você é. Então, quanto mais você tem esse autoconhecimento, essa autopercepção e você é você nesse mundo, independente do que tenha no externo, você vai brilhar e com certeza vai ter uma vida mais plena. Ai, que lindo, eu adorei. E aí eu queria agora também que a gente pudesse deixar os seus contatos de redes sociais, né? Afinal de contas, aí você que está nos acompanhando, talvez você tenha ficado interessado, queira saber muito mais, como é que pode fazer? Então, o meu Instagram é o Patrícia Diniz Terapeuta. Eu tenho um espaço terapêutico, né, que traz essas práticas também integrativas, que é o Fluir Lavitar. Inclusive, dia 2 de março, a gente está tendo um evento cuidando das mulheres. Ai, que legal! No sábado à tarde. Já começa logo o mês das mulheres com tudo. Já começa o mês das mulheres com tudo, trazendo essas práticas integrativas. Vai ter muita diversão, muita alegria, muito autocuidado e muito aprendizado também. Ai, que legal! Vai ser dia 2 de março, dia então. Dia 2 de março, no Fluir Lavitar. Tem um site também da gente, www.fluirlavitar.com.br. Lá também você pode fazer a inscrição ou pelo nosso Instagram, enfim, fica a dica. Que legal! Então, olha, eu infelizmente não vou poder estar, porque eu já tenho um compromisso. Mas, se você aí estiver disponível, então, no dia 2 de março, eu até quero reforçar aqui esse convite para você passar essa tarde, né, super encantadora com outras mulheres, poder aprender um pouquinho mais sobre as práticas integrativas. Isso é bom demais, tenho certeza disso. É só você ir lá no Instagram ou no site do Fluir Lavitar. Você coloca lá no Instagram ou no site para poder buscar mais informações e fazer a sua inscrição. Adorei. Também vou fazer um convite para você e para todo mundo. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem meditação comigo e Fábio, lá no Fluir Lavitar, e você é a nossa convidada. Ai, obrigada. Pronto, aí está mais fácil. Obrigada, viu, Eu que agradeço. Adorei bastante. Parabéns, viu, pelo seu trabalho e pelas informações. Obrigadão. Eu agradeço. Bom dia, parabéns. Bom dia, bom dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.